Já posso colocar? Olá, meus amigos, amigas, companheiros, internautas, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar continuidade ao estudo deste livro, O Diabo e a Igreja, escrito por Caibar Schutel, nosso patrono, em 1914, quando ele ainda estava encarnado. Hoje vamos ao capítulo 8, a história de Estevão. Vamos ver o que diz Caibar, o que ele traz para nós em termos de conhecimento. Sempre muito conhecimento. Antes de entrarmos em considerações sobre o decreto infalível de sua santidade, vamos relatar resumidamente a história de Estevão, narrada nos capítulos 6 e 7 do livro Atos dos Apóstolos. Depois da desencarnação de Jesus, crescia consideravelmente o número dos discípulos que recebiam a todos os momentos os dons do Espírito Santo. Que dons é esse do Espírito Santo? Ou seja, a mediunidade, o que deu lugar a uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Os apóstolos, então, convocaram a multidão de discípulos e esses escolheram 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, ou seja, médiuns confirmados, e de sabedoria para servirem às mesas, ou seja, estarem às mesas como se usa hoje nas bem orientadas organizações espíritas. Estevão, que era cheio de fé e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Prodígios, por que prodígios? Milagre, porque desconhecíamos simplesmente. Ele discutia com muitos outros da sinagoga, chamada dos libertinos, dos sirineus, dos alexandrinos e daqueles que eram da Sicília e da Ásia, sem que esses pudessem resistir à sabedoria e ao espírito com o qual ele falava. Quer dizer, chegavam aquelas pessoas que se diziam sapientes, sabiam de tudo, que tinham conhecimento, só que não resistiam ao diálogo com o espírito ali incorporado. Começaram então a excitar o povo, os anciãos e os escribas contra Estevão. Vocês perceberam que era tudo igual? Quando a gente não entende um negócio, quando não se conhece alguma coisa, o que faz? Vai manipular as massas para se rebelar. Tivemos isso recentemente no nosso país, gente. Manipularam as massas para se rebelar. Não é verdade? Quando a massa cuja massa encefálica não funciona, está inerte, é facilmente manipulável. Está aqui a resposta. Na época do Cristo e hoje é a mesma coisa. Impressionante. Repetindo. Começaram a excitar o povo, os anciãos e os escribas contra Estevão. Arranjaram testemunhas falsas e levaram-no ao conselho. Estavam todos reunidos no conselho quando viram Estevão transfigurado. O seu rosto era como o rosto de um anjo. Estevão, tomado pelo Espírito, ergueu-se e dirigiu a palavra a todos aqueles que ali se achavam, salientando as manifestações espirituais que a história narra, onde se destaca a recebida por Arão, quando os israelitas, cansados de esperar Moisés, pediram-lhe: faze-nos deuses que vão diante de nós, porque a esse Moisés que nos tirou da terra do Egito
Não sabemos o que lhe aconteceu. E continuou a narração. Naqueles dias fizeram um bezerro de ouro e ofereceram sacrifícios ao ídolo e se alegraram nas obras de suas mãos. E Deus os abandonou a que servissem ao exército do céu, como está escrito no livro dos profetas. Porventura me oferecestes vítimas e sacrifícios por 40 anos no deserto, ó casa de Israel. Antes tomaste o tabernáculo de Moloque e as estrelas do vosso Deus Renfã, figuras que vós fizestes para as adorar. Então Estevão se exaltava, e o Espírito que através dele falava, contemplando a idolatria farisaica, relembrava a casa que Salomão edificou para o Deus de Jacó. Salomão lhe edificara a casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado de meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez a minha mão todas essas coisas? Duros de cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito, também vós sois como os vossos pais. E aí ele vai continuar, o Estevão, ainda buscando no Evangelho, mas dando uma apertada em todos eles. Não o Estevão, o Espírito que está se manifestando através dele. Os escribas, os fariseus e os doutores da lei, ouvindo estas coisas, enfureciam-se nos seus corações e rangiam os dentes contra o profeta. E ele, cheio do Espírito Santo, fixou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e a glória de Jesus. Visão encantadora que arrebatava o seu espírito. Foi nessa ocasião que Estevão, discípulo fiel de Jesus, querendo imitar o seu e nosso querido mestre, em vez de amaldiçoar ou excomungar os seus algozes que o apedrejavam, ajoelhou-se, invocou o Senhor e disse: Senhor Jesus, recebe o meu espírito e não lhes imputes este pecado. Que alma, hein, meus amigos? Que espírito. Brilhante lição para aqueles que aspiram ao apostolado, aqueles que, cingidos com a humildade, obedecem o preceito do Cristo, que diz claramente: não podeis servir a Deus e a Mamon. Deveria ser este o tema da nossa palestra de hoje, se o nosso espírito não ficasse tão absorvido no ato dos apóstolos, cujos ensinos iluminam as páginas dos evangelhos. Mas o que é servir a Deus e a Mamon? Perguntará o leitor que ainda não recebeu o espírito de interpretação das palavras de Jesus. Servir a Deus e a Mamon, diz Caibachu, quer dizer, dedicar-se ao serviço divino com o objetivo de auferir lucros pecuniários desses trabalhos. Engraçado, isso não acontece hoje, né? Alguém que se dedica às coisas divinas e não ganha nada, não quer ganhar nada, não é verdade? Isso não acontece hoje. Mentira, acontece a todo momento. Essas igrejas que nós vemos só pedem dinheiro. Não é verdade, ou eu estou fora de sintonia do tempo? Impressionante, meus amigos. Está tudo igual. Os crentes altíssimos. É obrigado a pagar. Quer dizer, não é uma contribuição espontânea. Eu quero, eu me sinto bem, eu gosto, eu quero ajudar. Não, você tem. Acabou, isso não existe.
continua Caibar dizendo o seguinte: servir a Deus com interesse no dinheiro, vender as graças de Deus, receber recompensas da terra para conceder as graças do céu. E, num sentido mais amplo, desejar as coisas do Espírito sem abdicar as da matéria. Não existe. Estamos na matéria para aprender a nos desligar dela, para voltarmos à nossa origem, que é espiritual. Então não adianta querer, eu vou para lá como eu atendi outro dia, um espírito que era bem sucedido aqui, ele estava reclamando das benesses que ele não tinha mais lá. Ele falou: com quem eu tenho que falar? Eu quero reclamar, eu quero. Eu quero a conversa fiada. Isso não existe. Ninguém determina nada no mundo espiritual. Você tem, é o mérito. Eu, você e todos nós só teremos aquilo que por mérito de fato merecemos. E o mérito vem aonde? Da plantação feita aqui na matéria, neste lodaçal terrível que é a matéria. Aqui que nós temos que ver as nossas plantações aflorarem com muitas, bem viçosas e com muitas flores. E o que são essas plantas viçosas e flores? Caridade, ajuda, trabalho, trabalhar em prol do próximo no limite das forças e assim sucessivamente. Perguntas até aqui? Comentário? Vamos em frente. E ele continua dizendo o seguinte: os fariseus que faziam tráfico com as coisas santas, ao ouvirem a parábola do homem rico narrado por Jesus, ficaram indignados contra o mestre, o que levou o Nazareno a lhes dizer: vós sois aqueles que vos justificais a vós mesmos diante dos homens. É isso aí. Quer dizer, tem que ser do meu jeito. Se não for do meu jeito, eu não aceito. Quer dizer, aquilo que eu brinco. Estou querendo reinventar a roda quadrada e querer que ela gire redonda. Impossível. Impossível. Então, meus amigos, amigas e internautas, se nós pegarmos essa história de Estevão, foi exatamente como Jesus: Pai, perdoai-os porque eles não sabem o que fazem. E aqui o que disse o Estevão no momento em que estava sendo apedrejado e morto: Senhor Jesus, recebe o meu espírito e não lhes imputes este pecado. Nós estamos prontos para agir desta forma? É difícil, é pesado. É muito pesado, gente. Engraçado, mas ele foi julgado por Paulo, é Paulo que me lembra. Paulo de Tarso. E ele foi protetor de Paulo a vida inteira. Espírito. Espírito elevadíssimo. Elevadíssimo. Não quero fazer comparação com Paulo, mas para mim ele Não, bem elevado. Porque apesar de ter sido condenado pelo Saulo de Tarso na época, certo? Que gostava da irmã do Estevão, foi Abigail, e ele protegeu o Saulo, que depois se tornou Paulo de Tarso. Protegeu, ajudou muito espiritualmente falando. Então vejam, meus amigos e amigas, na época, há 2000 anos, e hoje, o quanto evoluímos, é assustador, hein? Quando nós começamos a voltar na história e ver o que nós evoluímos, vamos ver que estamos marchando no mesmo lugar e achando que estamos em disparada rumo a Deus. matéria de sentimento. Nós estamos sempre atrás das sensações e não dos sentimentos. Esse, infelizmente, é atrás do ter e não do ser. É ligação com a matéria. Então, é o ter, eu quero ter, é meu. E não eu quero ser, atitudes boas, etc, etc, etc. Complicadíssimo. São os gestos, né, da vida que ela sabe levar vantagem. E aí o que vai acontecer? A grande transição. Vamos pegar a nossa maturinha e
Vamos embora. Se der tempo de pegar uma turma. Tu chora e hoje de dentro, você vai. Já está acontecendo, né? Pois não. Por que o senhor Caivás Souza Chuta não narra nada nesse momento aí, sendo que ele era Gesiel? Já foi logo de Estevão. Desculpa, eu não entendi. Ele não narra nada? Sobre o nome de Gesiel, que era ele ainda. Já falava em Estevão. Depois de tudo acontecer. Ele ainda era Gesiel. Ou não era? Eu acho que eu não entendi. Não, aqui ele era Saulo de Tarso. Não. É o Paulo. Paulo. O Estevão é Gesiel. Ah, o Estevão, É Gesiel. Gesiel. Sei. Aí ele é Gesiel ainda. Sim, não, mas já era Estevão. Não. O livro Paulo Estevão conta toda essa história aí, sendo que ele era Gesiel. Por isso que a Abigail não conheceu, eles não conheceram porque tinha trocado nome. Ah, sim, porque ele tinha mudado para não ser... Trataram de Estevão sem se era Gesiel. É. Por que o senhor Caivás não fala em Gesiel? Na época ele estava aqui, veja bem, falando de um problema da Igreja Católica. São detalhes que eu acredito que não teria muita importância naquele momento em que ele estava discutindo isso. E que ele quis mais trazer como exemplo. Quer dizer, ele foi morto e ainda estava perdoando. E a igreja não queria nem saber, descendo a lenha no Espiritismo. Que história é essa? Cristo não falou que nós devemos perdoar 70 vezes 7? Então ele quis trazer e não se aprofundar na história. Citou, mencionou. Tanto que está aqui em 2 páginas e meia. Eu acredito que tenha sido por causa disso, Nicodemo. Tá certo? Mais perguntas? Então vamos ao capítulo seguinte, em que ele diz o seguinte: a tentação de Jesus, os mártires da verdade. Diz Caivás, o padre do bispado, vendo seu ídolo predileto esboroar-se sob o peso da lógica e do raciocínio, tomou o Evangelho de Mateus e lá no periódico São Carlos citou o capítulo 4, versículo 10, perguntando a nós: a que erros o Cristo se referia quando repeliu o diabo dizendo, vade Satanás? Aí Caivás responde, ao erro dos homens, que pela baixa condição a que pertenciam, se achavam presas da ignorância que não lhes permitia aproximar-se de Jesus. Diz o Caivás, isso é o que eu respondo para ele. A citação dele nada prova contra o que afirmamos. Jesus, todas as vezes que falou de Satanás, o diabo, foi para referir-se aos erros, às maldades dos homens, ou ainda a uma baixa condição espiritual, nunca para nomear um ser pessoalmente. Aquele é o Satanás. Não. Quando ele falou em Satanás, quando falou em diabo, ou qualquer outro nome que queira, ele se falou sempre referindo a quê? A baixa condição que pertenciam os homens, presas da ignorância, que não se permitia se aproximar de Jesus, ou seja, erros, maldades dos homens, e simplesmente isso, erros e maldades. O que nós somos quando nós deixamos o ódio aflorar em nós por alguma razão boba? Somos um verdadeiro Satanás, um verdadeiro diabo. Mas Deus criou essa figura? Não. Criação nossa. Criação humana. E aí as religiões aproveitaram para assustar nós que éramos cabeça mole, cabeça pequena, que não estudávamos nada, falava o padre, falava o rabino, falava, isso é verdade, abaixava a cabeça. O Espiritismo veio aqui trazer o seguinte, não tem que abaixar a cabeça não, é usar a massa cinzenta, raciocinar, verificar a lógica do universo.
Se tiver, aceita. Se não tiver, não aceita. Então acabou isso daqui. Então quem que é o Satanás, quem que é o diabo, o capeta, qualquer nome se queira dar? Somos nós mesmos, no momento em que saímos das leis universais. Paz, amor, harmonia e equilíbrio. Fala, Sérgio. Ele falou, quem que é? Nós. Alguma pergunta, algum comentário? Você tem que salientar na época, o povo era muito atrasado. Mas, Pedro, Muito atrasado. éramos atrasados. E hoje, que nós temos acesso instantâneo ao conhecimento, às informações, nós estamos com essas guerras não tem sentido. Eu vi uma foto na Veja dessa semana que me assustou. O navio negreiro do século XXI, gente, irmãos nossos da raça negra caindo na água, pegando crianças dentro. Peraí, nós estamos aonde? Nós estamos no século XXI? Não dá para entender um negócio desse, gente. Assustador. Hoje, com a velocidade da informação, a facilidade da informação, do conhecimento, não se justifica mais isso. O povo não lê, cabeça mole, não quer saber. Mas aqui É preguiça mental. É uma calamidade. É preguiça mental. Uma calamidade. Então vamos dizer o seguinte: quem é o responsável por isso? É Deus, é Jesus, é o governo, é o pai, a mãe? Quem é que é o responsável? Somos nós mesmos. Nós mesmos. Não tem como sair dessa, né? Tem que assumir, né? Se nós não dermos o primeiro passo no sentido de querer se elevar, não vamos sair do lugar, gente. Não vamos sair do lugar. Deus dá força, Deus dá energia, Deus dá bênçãos, mas aqui o que temos que fazer depende de nós mesmos. Milagre não tem, não existe. É dever nosso. E não adianta inventar, eu vou fazer uma promessa. Se Deus me der isso, eu faço aquilo. Gente, com Deus não tem barganha. Ou você merece ou não merece. Essa história de ficar barganhando, isso não existe, gente. Vou fazer uma promessa, tal. Gente. E muitos são ouvidos, é engraçado, né? Da promessa. São ouvidos por quê? Por que são atendidas, entre aspas? É porque, por merecimento de alguma razão. Que se não tiver merecimento, não acontece. Agora, o pior de tudo é que as pessoas imaginam: eu barganhei, eu prometi que eu vou até não sei aonde, a pé, daí deu. Agora eu só vou fazer isso. Gente, uma vez dá, mas 2, 3, 4, não tem chance. Temos que abrir a mente, quebrar as cristalizações. Não tem saída, é o que ele diz aqui. Fica difícil. Temos que realmente perder de todo jeito. Nós temos que acabar com esses erros que nós temos, erros infantis, essas maldades nossas, como eu falei, guerra. Essa guerra na Síria, gente, isso não tem sentido. E continua Caibar. Como sabe, os antigos profetas se preparavam no deserto pela meditação, preces e jejum para o desempenho das suas missões. E como Jesus desaparecera dos olhos dos discípulos, Mateus julgou muito provável que o Divino Mestre, como era uso, fosse ao deserto, visto até coincidir o tempo que ele se achou ausente, com o número de dias que os profetas empregavam habitualmente para os seus preparativos. Mas nós temos Jesus como um Espírito puro, que veio puro à terra, conforme a doutrina que ele soube exemplificar. O seu Espírito vivia em contínua meditação. Vou parar um pouquinho. Meditação. Quantas vezes nós meditamos? Quantas vezes nós paramos
para levantar a cabeça ao alto, sentir o ar que está do nosso lado, o raio do sol, ouvir um pássaro cantar, ver uma árvore florida, carregada de frutos, e fazer uma meditação em cima disso. Quantas vezes por dia? Ou se não quiser olhar nada, fechar os olhos, fechar as janelas, fechar as portas, as janelas e se ligar a Deus através de uma prece. Quantas vezes fazemos isso por dia? Veja, Jesus, repito, Jesus vivia em contínua meditação. Por quê? Porque a nossa casa não é aqui. Aqui é a escola onde nós estamos aprendendo, estamos passando por algumas provações. Pois não, Pedro. É engraçado, né? Falando em meditação, em deserto. Paulo também passou. Eu tenho certeza que foram 2 anos. Passou um bom tempo no deserto lá, aprendendo a fazer tecelagem. Tecelão. Como tecelão? O Evangelho veio pelo Gamaliel. Gamaliel, que comandava, né? Foi discípulo dele. Ele era professor. O Evangelho. Ele se aposentou, né? E se aposentando, ele fez presente para o Paulo, o Evangelho. Aí ele foi para o deserto. Para fazer a reflexão. E não parava, né? Vivendo de tenda. Tecendo tenda. Para vender. Isso aí. Não, mas só o problema que ele ia dar, que ele também passou por deserto. Né? Estudando o Evangelho. É isso. Pô, trabalho, eu não sei como é que saiu aí. Mas ele não ficava inativo, não. Engraçado que ele falou, não pesei a ninguém, Paulo. O trabalho que ele executava. Exatamente, tudo que ele conseguia foi através do trabalho dele. É verdade, não pesou a ninguém. Isso é dito por ele. É verdade. Continua, Caibá. Jesus era a prece perene, eterna, e o jejum personificado. Alguém lembra de grandes alimentações de Jesus? Comia um figo, um pedaço de pão. É engraçado, né? E nós ficamos atrás de pratos monstruosos. E tudo que comemos, tudo que comemos aqui, representa para o nosso corpo 30% das nossas necessidades. Os outros 70% vem tudo do espaço. Vem tudo aí das mãos sublimes de Deus, de Jesus, nosso governador planetário, dos espíritos que estão aí o auxiliando, do sol, etc, etc. Na época, o mel era um dos alimentos principais. Mel, é verdade. Mel silvestre. O João Batista se alimentava muito. Então, veja, por que Jesus comia tão pouco? Porque ele praticamente estava aqui, era um espírito, ele é um espírito puríssimo, já atingiu as hostes celestiais e veio aqui para nos ensinar o caminho. Mas ele só comia alguma coisa para dar, digamos, alimentação para as células que ele tinha aqui, que eram do mais alto nível possível aqui na matéria. Então comia muito pouca coisa, quase nada. O que você está falando? Quando ele se materializou, comeu peixe assado. Um pedacinho, né? Um pedacinho lá, só para... Continuando. Como admitir a tentação de Jesus? Vamos, olha aqui, eu gostei dessa colocação do Caibá. Como admitir a tentação de Jesus se os maus espíritos o conheciam, estremeciam e se curvavam submissos às suas ordens, como narram todos os evangelhos? Pense. O mal não existe, quem criou fomos nós, Deus não criou o mal.
Cristo, o Espírito de mais alta hierarquia, já chegou, como eu disse, às hostes celestiais. Como é que o Maida iria lá tentar o Cristo? O Espírito ali pequenininho ia tentar. Mas não tem chance nenhuma, isso é tudo conversa, gente. Isso é tudo invencionice. Vocês percebem que não tem sentido um negócio desse? Queria a pessoa aqui abrir o Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 21 a 27. O homem que se achava na sinagoga, possesso de um espírito impuro, exclamou: que tem conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para perder-nos? Sei quem és o Santo de Deus. E Jesus disse: cala-te e sai desse homem. Então o espírito, agitando-o com violentas convulsões, saiu. E como é que alguém vai fazer mal para o Cristo? Vai tentar o Cristo, sabendo a elevação que ele tem, ele, o governador desse planeta, ele que recebeu há 45 bilhões de anos atrás, das mãos do Pai, simbolicamente, uma nuvem de gases incandescente para criar a Terra, sabe tudo o que tem aqui. Alguém vai tentar? Sem chance nenhuma. Continuando. Leia mais, diz Carvalho ao padre aí que estava tentando espigaçar. Leia também o capítulo 9, versículo 14 a 18, também de Marcos. E responda com a mão na consciência se o espírito mau poderia ter a audácia de pretender tentar o Cristo. Acrescente mais ainda: Jesus para a igreja, igreja que o padre representa, não é o Deus verdadeiro? A igreja não é apostólica? Como o Senhor diz aí, põe ideias e ensinos que contrariam os ensinos apostólicos? Diz Tiago em sua Epístola Universal, capítulo 1, versículo 13: ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Está claro? O apóstolo nos diz que Deus não pode ser tentado pelo mal, e a igreja, que se diz apostólica, afirma que Jesus é Deus. Ora, como o padre insiste na sua teimosia de ser o diabo ter tentado a Jesus? Quem fala a verdade? O padre, a igreja ou o apóstolo Tiago? E agora? Deixemos o padre no labirinto e prossigamos a análise da sua réplica. Antes de Newton, Kepler, Galileu e outros, já existira Copérnico, sacerdotes. E nós acrescentamos que as obras, contendo as descobertas de Galileu e Copérnico, condenados com os qualificativos de absurdas, de falsas, de heréticas, de contrárias às santas e divinas escrituras, só foram excluídas do Index Prohibitorum na edição de 1835, 200 anos depois que foram universalmente aceitas. Note, padre, que quando dissemos que a igreja tem sido o maior obstáculo ao progresso da ciência, não condenamos, por exemplo, um Orígenes, que segundo a opinião de São Jerônimo, é o mais santo doutor da igreja depois dos apóstolos. Referimos-nos à igreja, ao conjunto dos homens escravizados ao dogma. Não é exato que a igreja condenou e condena os ensinos de seu maior padre, Orígenes? O Papa Zacarias não excomungou o frade irlandês Virgílio por afirmar a existência dos antípodas? Veja o absurdo, meus amigos, vou esclarecer. O Papa Zacarias não excomungou o frade irlandês Virgílio
por afirmar a existência dos antípodas. O que são antípodas? Os japoneses são antípodas, estão do lado de baixo da Terra, estão do outro lado onde nós estamos. Pelo fato do frade afirmar que existiam os antípodas, ele foi excomungado. Olha, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Giordano Bruno, que também foi frade dominicano, não foi queimado vivo pelo Santo Ofício? Não pense, padre, que condenamos e repelimos os padres. Não, pelo contrário. Procuramos restabelecer a verdade e atacamos o erro. Os padres são também nossos irmãos em Deus. Temos a obrigação de amá-los. Sentimos não nos sobrar tempo para fazermos uma visita a este padre e lhe beijarmos as mãos pela parcela com que o padre concorreu para a propaganda da nossa causa. De qualquer forma, falando mal, fez a propaganda. Lembremos-nos dos livros que foram queimados na Espanha. Lembremos que o bispo lá da Espanha, o Torquemada, mandou queimar todos os livros que uma editora da Espanha comprou os livros de Kardec. Acho que foi o Livro dos Espíritos e acho que foi só o Livro dos Espíritos. Só o Livro dos Espíritos. Quando chegou, fez uma arruaça lá, pôs fogo, chamou a população. O que aconteceu? Graças a essa arruaça, todo mundo quis saber por que ele queimou. E aí foram atrás para ler o livro. Aí houve a divulgação mais divulgação fantástica. Achando que vai reprimir, está fazendo a divulgação. Então, olha, nós temos que deixar, meus amigos, amigas, internautas, de ser massas de manobra. Temos que usar a nossa massa encefálica, mas usar com lógica, com razão, com equilíbrio, com harmonia. E não simplesmente, eu sou contra porque eu sou contra. Não. Por que eu sou contra? Sou contra porque eu fui ler, isso aqui é assim, está aqui escrito, isso aqui diz para nós que é impossível acontecer, vamos ponderar dentro da lógica e da razão. Realmente não cabe. Não cabe. Então, não simplesmente, repito, ser massa de manobra, ser marionete na mão dos mandatários. Não podemos. Passou. A história está cheia disso. Nós temos conhecimento. Hoje estamos na comunicação instantânea. Todo mundo tem acesso à informação. Basta querer. Só pegar o celular já tem informação. Então ninguém pode alegar ignorância. Ninguém. Comentários, perguntas? Nada? Ninguém vai acrescentar nada? Bom, então, meus amigos, amigas, no próximo encontro nós vamos ao capítulo 10, Adeus e a Mamon. Vamos ver o que é que Caibar vai nos brindar nesse capítulo. Obrigado a todos, saúde, paz e até o próximo encontro.